Fala, pessoal. É o dia seguinte ao jogo e a gente tem que falar sobre isso, porque de cabeça quente eu vi muita repercussão, né? Inclusive jornalistas que são identificados com o Inter, que acabam nesse momento agindo absolutamente como torcedores e deixam o jornalismo de lado, que eu nesse momento acho um pouco preocupante. Tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte, tá? O empate foi inaceitável, tá? Ahn, Pelo que aconteceu dentro de campo, tá? Mas tratar a atuação do Inter como fiasco, bom, aí nós estamos analisando apenas o placar, tá? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Fiz até um roteirinho aqui para não esquecer o que eu quero dizer, para me organizar, para não sair perdido o que eu quero dizer para vocês, tá? Mas não dá para tratar como fiasco, que eu vou explicar por que eu acho isso, independente do resultado do jogo. Deixa eu só antes fazer a lembrança dos meus parceiros comerciais aqui, que trabalham comigo, a PSI Auto Center, Sind Bancários, Grupo Reurbani, a Profit e a Eudágio Uniformes Esportivos. A Purinox está oferecendo aí para os membros do canal sorteio no final do mês, tá? De um kit da Purinox. Já recebi o meu, a bomba, gente, não entope, ela é maravilhosa, tá? Então venha para o canal e concorra a um kit da Purinox. Transmitimos o jogo aqui no canal, a audiência foi muito boa, o resultado foi péssimo, era jogo para ganhar, eu acho que isso ninguém está discutindo, né? Só que o Inter teve a vitória nas mãos. Jogou pela janela, 2 pontos jogados pela janela. E aí não adianta ficar dolando a pílula, né? Numa situação como a do Inter tá no campeonato. Tá bom, esses pontos vão fazer falta, a gente tem que criticar, tem que se desesperar. Agora, tem que saber separar duas coisas, né? De resultado ruim de uma atuação ruim. Eu não estou dizendo que o Inter jogou bem, que foi uma maravilha. Não, não. Eu estou dizendo que dentro da realidade atual do Inter, ele não merecia perder o jogo e, pelo contrário, poderia ter ganho de 3-0 o jogo. O Remo teve mais posse de bola, especialmente no segundo tempo, mas não teve domínio do jogo. O Inter toma um gol, gente. O cara bateu um tiro de meta. Uma falta ridícula. Olha, um jogador profissional, cara, fazer aquilo. O jogo tá terminando, teu time ganha só de 1-0. O cara tá de costas pro gol do Internacional, o atacante do Remo. Lá no meio do campo, quase na linha intermediária. E o Alejandro fica puxando, até fazer a falta. Imagina, o cara vai dar um bico na área. Não, ele resolveu chutar no gol. Ele deve ter visto o goleiro que o Inter tem. E quem é que estava na barreira? O Alejandro. O cara chutou na cabeça do Alejandro. Parecia jogado ensaiado. O Alejandro desvia e o Matheus Cunha aceita um gol ridículo, né? Aí nós não vamos entrar no time, nem no Pesolano. Nós vamos entrar na diretoria, que há um ano sabe que o Inter não tem goleiro e só contrata goleiros insuficientes para o Inter. Ah, mas é o que dá. É o que dá, não resolve. É o que dá, não resolve. E o Inter vai perdendo pontos por contas, né, de situações assim. Mas eu ainda não falei para vocês naquele que eu acho o grande protagonista, não da derrota, mas da não vitória do Internacional. E ele chama-se Carboneiro. Sim, ele que fez o gol do Inter, eu sei, né? Ele que fez o gol, tá tudo certo. Agora, eu falei no Matheus Cunha, eu falei no Alejandro, identifiquei 2. Agora, eu não posso deixar de falar do Carboneiro. Carboneiro teve 2 vezes, ele com a bola dominada, a goleira e o goleiro. Olha o que é a largura do goleiro e peguem a largura de uma goleira. Ele não conseguiu acertar no gol nenhuma das 2 vezes, ele estou para fora, raspando, sabe aquele quase gol que nunca é gol? Carboneiro. Cara, ali ele matou o Internacional. Quem acompanhou a transmissão aqui no canal estava vendo que eu estava angustiado com aquilo e dizia, olha, gente, é horrível esse negócio. Tu começa a perder gols, daqui a pouco o adversário ganha confiança e dá tudo errado. Tava desenhado que ia dar errado. O Inter não matou o jogo, cara. E entenda-se Carboneiro. Aí eu vi muita gente, o Pesolano puxou o time para trás. Gente, o time do Inter, ele tem que estar um pouco acomodado, ele fez as linhas baixas, mas os caras não chegavam, o Matheus Cunha não fazia milagre, não tinha que fazer defesas, e o Inter tinha a possibilidade de um contra-ataque, como já matou outros jogos assim. Mas é difícil contar com o tamanho da incompetência que teve o Carboneiro. E aí o Pesolano, então que tem, né, botou o Alejandro. Ah, Nando, mas e o João Bezerra?
Cara, João Bezerra foi cedido para treinar a sub-17 da seleção. Eu sei que vai ter o Mundial, que ele pode ser valorizado financeiramente, mas o Inter está caindo, não tem centroavante. Não libera agora. Para quem acha que é obrigado, não é. Só no profissional data FIFA, não é obrigado a liberar para a base. O guri tá no grupo principal, é jogador peça-chave, não pode mandar embora. Aí entrou o Alejandro. E vocês viram, 1 minuto ele perdeu um gol. Ele na goleira, perdeu um gol. E depois foi tratar de ajudá-la na defesa, fazer o que ele fez, né? Em favor do time do Remo. Então não consigo botar na conta do treinador, galera. Aí não. Tem erros pontuais de jogadores. Esse do Carboneiro é um jogador de seleção colombiana. E ele iria até para a Copa, não deve ter ido por isso. Por essa displicência na hora de fazer um gol. Agora, todo mundo sabia que o Matheus Cunha era suficiente. Alguém tinha alguma dúvida? Ou alguém achou que o Alejandro ia chegar aqui e ia se tornar um novo, sei lá, vou nem dizer, para não machucar nenhum coração colorado. Não tem como, né? Então, assim, ó, as escolhas não foram boas. De jogadores que eram chaves. Para peças não secundárias, mas para peças, assim, complementares, o Inter está conseguindo repor. Ele repor muito bem o Matheus Bahia, né? O Paulinho, quando entra bem, né, no time, né? Agora está chegando aí o Eliasson. Eu acho que é importante trazer jogador. Agora, lá na frente, nós temos um problema seríssimo. Seríssimo. Não se trata do fazedor de gols, viu? Esse cara não está aí disponível. Mas alguém que não perca tanto gol. O Inter segue até hoje com o incrível ranking de seu time que mais cria e que menos gols faz na competição. Agora, incompetência. Fiasco não. Me desculpem. Eu ouvi muito essa expressão, fiasco. Houve incapacidade de transformar um jogo totalmente favorável nos 3 pontos. Sim. Agora, eu não posso analisar o jogo, gente, sempre pelo retrovisor, entendeu? Se a bola não entra naquele lance, como é que seria a análise? Se o Matheus Cunha pega, se o cara chuta para fora, né? O Inter ia ganhar de 1-0. Então, toda aquela avaliação de 90 minutos, né, ela muda por causa de uma falta cobrada no último lance do jogo. Então, não dá para olhar futebol assim. Não dá para olhar futebol assim. Eu tenho certeza que o técnico do Inter está arrasado, está decepcionado, mas não olha futebol assim. Ele deve estar pensando, primeiro, esse tipo de falta não se deve tomar. Não se deve cometer, muito menos um goleiro aceitar. Agora, o mais grave, aquele tipo de gol, Carboneiro, não dá para errar. Isso é algo que não dá para, né, ignorar no contexto do jogo, para apenas pegar o resultado e dizer fiasco do Internacional. É bonito, engaja, dá likes e tudo mais, né? Mas não é assim, tá? Tem que cobrar os responsáveis. Os responsáveis têm que serem cobrados. O jogador que erra precisa ser cobrado. O treinador tem que chamar num canto, irmão. Tu viu essas 30 mil pessoas que vieram pra cá, meu? Tem cara que pega 2, 3 ônibus, pega trem pra vir aqui te ver jogar, cara. O cara mal tem grana pra vir aqui, pra comer um cachorro quente pra te assistir. Pensa nessa gente, meu. A torcida tem todo o direito de estar irritado, tá? O técnico tem que responder pela sua responsabilidade. Agora, não dá para transformar cada tropeço, né, em crise definitiva. A crise do clube está aí. Está aí. Mas o Inter vinha numa fase de crescimento. Mesmo que não fosse grande a pontuação. Mas vamos lá, classificou em cima do Corinthians, não perdeu para o grande Flamengo, empatou com o Palmeiras lá em São Paulo, que ninguém imaginava. Então ele vinha numa fase crescente. Ontem deu a brochura. Mas por conta do resultado que aconteceu aos 90 minutos. Então, assim, ó, não é hora de desistir emocionalmente do Inter, agora não é hora de decretar uma sentença antes do campeonato terminar, tá? O Inter precisa do torcedor, não é hora de abandonar o Internacional. O Inter volta a jogar contra o Atlético Mineiro, no Beira-Rio, depois vai ter um Grenal no Beira-Rio, e a torcida precisa levantar esse time, tá? Eu entendo a irritação, entendo tudo isso, tá? Só que o Inter precisa jogar, precisa pontuar para não cair e tem uma boa chance de passar pelo Grenal e chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Então não é hora de abandonar. Deu tudo errado, a gente está decepcionado, né? Foi trágico, foi horrível, foi incompetência, mas eu repito, não foi fiasco. Não foi fiasco.
Essa palavra eu não vou usar, pelo menos nesse vídeo. Tá certo? Agradecer aos meus parceiros aqui, por exemplo, como a Academia Profit, academia em Porto Alegre, 24 horas ali na Protásio 666, em breve uma nova unidade da Profit também na Nilo Peçanha. Também sempre conosco, cadê o meu... Tá aqui, ó, a nossa querida PSI Auto Center, que fica ali na Juca Batista, 4675, na Ípica. Passa lá agora, tá bombando, galera. Quer olhar troca de óleo, suspensão, balanceamento, geometria, freios, pneus, é só ir até lá. E tu já sabe, né? Se precisar de regularização fundiária, a dica fica com o grupo Reurbani. E se tu tá aí querendo esquecer a vida um pouco, curtir, vai no Cine Bancários, cara. Cine Bancários, né? Que é o cinema de calçada que fica ali dentro do Sindi Bancários, sindicato que aposta na cultura, no esporte e defende a sua categoria. Era isso, gente. Deixa aí a tua opinião, quero saber o que tu pensou de tudo isso de ontem, tudo que eu disse, né? Dá a tua opinião, tá bem? Vamos debatendo, é importante. Sempre quando eu posso, eu respondo. Se eu não respondo, eu pelo menos leio, porque eu quero saber o que vocês estão pensando sobre aquilo que eu estou dizendo. Deixa um like também, tá? O like não é frescura, o like, gente, né? Mas o Nando teve mais like do que o fulano. Não é essa frescura. É que esse inferno desse like, o que acontece? O YouTube, quanto mais like, ele mais joga o teu vídeo para longe. Te ajuda a mais pessoas acompanhar o teu conteúdo, né? E aí, ajuda em tudo, né? O crescimento do canal. Valeu? 7 da noite tem bancada 19. Tchau.